tarde a todos. Eu quero primeiramente agradecer toda a organização da BESCO, aí, no nome do Enio, tá, pelo convite para participar do Congresso e estar moderando esse painel com um tema tão importante para o saneamento, que é a eficiência energética. Tá? Eu vou começar chamando o Gustavo para iniciar a palestra para nós. Muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Andréia, muito obrigado pelo honroso convite. Faço uma saudação aqui ao Enio, com quem eu estive no COB de número 8, exatamente nesse espaço aqui na Frei Caneca. Então é um grande prazer poder retornar aqui a esta casa e saber que o fórum anda cada vez mais engajado na discussão efetiva sobre as questões de eficiência energética. Meus caros, há pouco se falou sobre trilha, eu gosto da palavra jornada. Falávamos um pouco sobre padronização, eu sou um pouco mais da inovação, e a gente tenta conectar essas coisas em favor de uma jornada de sustentabilidade, da transformação, da implementação. E é um pouco disso que a gente vai falar por aqui. Há pouco nós ouvimos uma palestra brilhante, focada no setor de pneus, uma outra focada no setor de telecom, e nós aqui trabalhamos com água e esgoto. E aí, às vezes, as pessoas não entendem, O que faz o setor de água e esgoto? Bom, é simples, é muito fácil de entender. É o único setor que leva 400 quilos de uma mercadoria todo dia para as pessoas. Essa mercadoria pode ser consumida, inclusive, como alimento e ainda faz a logística reversa. Esse é o saneamento. Só chega um tubo de água na casa das pessoas e só sai um tubo com esgoto. E se isso não é feito de maneira apropriada, você tem pessoas doentes, pessoas morrendo. No mundo, morrem milhões de crianças por ano porque não tem água tratada. No mundo, milhões de espécies sofrem em ambientes aquáticos porque não se tem o tratamento adequado dos esgotos. Então, é isso que nós fazemos. Nós trabalhamos com recursos naturais, mitigando impactos, otimizando. E quando se fala em otimização de recursos naturais, a palavra eficiência surge, na verdade, como muito, muito importante para que a gente possa efetivamente cumprir a nossa missão. Aliás, esse nexo água-energia, esse binômio água-energia, ele pode ser interpretado sob diferentes perspectivas, porque a gente pode gerar energia elétrica utilizando água, estão aqui os representantes da querida Itaipu, nossos parceiros. Ao mesmo tempo, a IGRA tem soluções de menor porte que possibilitam essa geração hidroenergética, mas ao mesmo tempo, se eu não tenho energia elétrica, eu não consigo tratar esgoto, eu não consigo tratar água, eu não consigo distribuir água para as pessoas. Portanto, a gente está o tempo inteiro olhando para essa relação nexo água-energia com a perspectiva do saneamento ambiental. E aí já foi tratado das questões associadas a eventos extremos, às vezes muita água, às vezes pouca água, e é óbvio que um contexto como esse não impacta só o setor energético, ele impacta diretamente quem trabalha com o capital natural, quem trabalha com os recursos naturais, quem trabalha com água. Portanto, em eventos extremos, nós temos dificuldade para prestar os serviços à população e promover a saúde pública. Então, não estamos mais a questionar se há ou não a mudança climática, nós estamos a nos adaptar, nós estamos a incorporar nos nossos planejamentos estratégicos o risco climático e estabelecer de uma maneira muito assertiva as soluções para a resiliência. Os frameworks, os métodos para tal já estão estabelecidos e amplamente divulgados. O que nós precisamos é o tempo inteiro revisitar uma pauta de estado da arte que se colocava há 12 anos atrás e que continua sendo exatamente a mesma. Se você quer propor a descarbonização profunda proposta por Sachs alguns anos atrás, siga a economia de baixo carbono. Promova a eficiência energética, e aí que temos um belo evento aqui, em mais de 2 décadas, na segunda década, cumprindo o seu papel. Ou busque alternativas que promovam a produção de energia emitindo menos carbono. Essa pauta foi colocada há década, e nós ainda estamos discutindo se isso faz sentido ou não. Pois bem, não há mais tempo para ficar refletindo se as previsões feitas por Hefner e terceiras elas vão se virar ou não. Mas, acreditem ou não, a gente está migrando de uma fase em que não se tem mais o combustível sólido, em que a gente vai gradativamente utilizando o combustível líquido e migrando para um combustível renovável. Um modelo que outrora era extremamente intensivo passa a ser descentralizado e pautado na economia do hidrogênio. Essa movimentação nós estamos acompanhando, e não é mais bola de cristal, é a realidade. Bom,
Eu não estou aqui para ficar falando sobre filosofias, coisas do gênero, até porque a minha formação é hard, é engenharia. Então, vamos trazer um pouco disso para dentro de uma organização como a Sanepar, conforme foi o pedido feito pela Andréia. E aí, quando a gente fala da Sanepar, uma jovem senhora que completou 61 anos, que atende 11 milhões de pessoas com água, que tem os melhores índices de cobertura e tratamento de esgoto da América Latina, que está trabalhando firme para promover a universalização do serviço de esgoto, porque de água já chegamos lá. E dentro desse contexto, para prestar os seus serviços, nós precisamos de energia. São mais de 780 gigawatt-hora por ano de energia, em mais de 4.480 unidades distribuídas por todo o estado, que performam mais de R$500 bilhão com energia. Portanto, é o maior custo operacional depois de homem, hora, ou mulher, hora, ou pessoas dedicadas na prestação do serviço, e, portanto, precisa se olhar com muito carinho, não só sob a perspectiva climática, sobre os impactos que isso pode ter da perspectiva social, refletindo em modicidade tarifária, mas também dentro daquilo que se espera como os dividendos de uma empresa de economia mista que precisam ser entregues aos seus mais de 500 mil acionistas que observam o modelo de negócio. Bom, claro que a gente tem feito o nosso dever de casa dentro daquilo que preconizam as boas práticas, né? Fazer a boa gestão das faturas é um dos caminhos, né? São mais de 4.000 faturas que chegam todo mês, de diferentes concessionárias, com diferentes modalidades de contratação, algumas no mercado livre, outras no mercado cativo, usando o GD. Então, você precisa fazer uma gestão apropriada disso, estamos fazendo isso de uma maneira apropriada. Em algumas unidades, é importante fazer um monitoramento em tempo real, porque eu não posso, né, demorar 40 dias depois que chegou a fatura para decidir se eu estou operando fora de ponta ou não, se eu tenho a possibilidade de uma falha do meu sistema, se eu estou tendo excedente reativo dentro daquilo que é esperado do meu processo. Portanto, isso hoje nós fazemos em tempo real já há algum tempo, enxergando resultados muito importantes do nosso processo. A migração para o Mercado Livre demorou um pouquinho no estado do Paraná. A boa prática de São Paulo, aqui da Sabesp, né, nos estimulou a fazer isso, e apesar de termos demorado, migramos no momento certo, porque a partir dos 2 lotes, né, migramos praticamente todas as unidades elegíveis, e as economias esperadas no momento de migração que aconteceu no ano passado, e que estamos ainda no cronograma de migração, nos trará uma economia superior a 630 milhões de reais em um ciclo de 5 anos. Muito bem, ao mesmo tempo que eu faço o meu exercício da administração, fazendo a boa gestão, capacitando as pessoas, criando comitês, CICs e por aí vai, nós também precisamos ousar um pouquinho mais na maneira como a gente opera os sistemas. Efetivamente, um sistema de distribuição de água ou de produção e distribuição de água é um sistema hidráulico. E se ele é um sistema hidráulico, eu preciso operá-lo usando as boas práticas. Só que, embora nós tenhamos bons centros de controles operacionais, com vários sensores espalhados, com todo o georreferenciado, com operadores muito bem treinados, algumas coisas são impossíveis. Quando você tem, por exemplo, em Curitiba, mais de 45 reservatórios, e você tem vários caminhos que a água pode fazer. Então, qual é o melhor caminho, tal qual se tenha a menor perda de água? Qual é o melhor caminho, tal qual se tenha, né, a otimização do recurso energético utilizado para bombear um determinado volume de água? Então, para nos ajudar nessa rotina, nós olhamos para as inteligências artificiais, para as novas ferramentas. Buscamos em Portugal uma empresa que fazia basicamente o gêmeo digital do sistema hidráulico sobre o sistema digital devidamente alimentado com os dados do CCO e dados climatológicos. Passamos a fazer rotinas preditivas a partir de algoritmos de machine learning, entendendo o consumo horário daqui um dia, daqui um mês, e mais do que isso, passamos a entender, né, a otimização daquelas rotinas, fazendo com que, efetivamente, ordens de comando orientassem robôs que estariam ligando e desligando inversores de frequência. Fazendo isso, dentro de uma POC que impactou cerca de 250 mil habitantes, nós encontramos uma economia com energia da ordem de 20%. Isso nos estimulou a escalar a solução, e nos próximos dias teremos o primeiro edital para escalar essa solução para toda a cidade de Curitiba. Ao mesmo tempo que a gente olha para a otimização do uso da energia elétrica com sistemas de bombeamento, ou com conjunto, ou com a otimização de motores, nós precisamos olhar para a eficiência energética a partir de perdas d'água. Se eu deixo de perder água, significa que eu deixo de perder energia ou produto químico que poderia ter sido evitado para, né, aquele volume que foi desperdiçado. E, além disso, eu posso também ter um incremento de receita caso aquele volume seja efetivamente vendido. Portanto, trabalhar com perdas d'água, em última instância, é uma bela prática de eficiência energética.
né? É uma bela prática de eficiência operacional. E nós temos bons programas que orientam essas práticas, devidamente regionalizados, utilizando indicadores normalizados, como foram há pouco colocados, né? Utilizados e preconizados pela IWA, mas, ao mesmo tempo, nós temos aportado novas tecnologias, como satélites, algoritmos de inteligência artificial, que vêm olhando para estes processos e nos indicando com maior acurácia como detectar um vazamento. Com uma startup, por exemplo, a Status For, desenvolvemos em menos de um ano uma plataforma chamada plataforma ou sistema ADA. Nós temos um sensor, esse sensor é conectado à rede de distribuição, a cada quilômetro é medida a pressão, esses dados são enviados para a nuvem, há um processamento desses dados e, na sequência, a indicação dos parâmetros de vazamento. Os 180 dias que se levava ordinariamente para fazer um reparo foram reduzidos para 2. E, consequentemente, hoje nós temos uma solução que pode ser utilizada pelo Brasil, assim como os hidrômetros que custam 10 vezes menos do que aqueles que a gente importa para poder colocar e detectar perdas. Bom, isso significa que apostar em inovação, apostar em startup faz sentido, inclusive para os gigantes, para os utilities, que precisam de soluções rápidas que possam ser incorporadas aos processos. Portanto, fiquem espertos aos programas de inovação aberta no setor de saneamento, e a Sanepar tem um chamado Sanepar Startups, e vem aí, quem sabe, mais alguns muito interessantes. Muito bem, ao mesmo tempo que eu sou eficiente no consumo da energia, direta ou indiretamente, a gente também tem que olhar para os micro e mini potenciais que o setor possui. Óbvio que eu não vou me aprofundar aqui, tendo especialistas, né, na geração hidroenergética, mas, de uma maneira bastante humilde, tínhamos uma válvula que reduzia a pressão, justamente por conta das perdas, fizemos um bypass e ali colocamos uma bomba operando como turbina. Deu muito certo e estamos a escalar essa solução dentro da companhia. Há lugares onde nós podemos colocar placas solares, sim, né, coberturas, estruturas autoportantes, mas os nossos reservatórios também podem receber esse tipo de solução. Então, já há algum tempo, nós temos, desde 2019, operando em paralelo permanente com a rede da concessionária, uma usina solar flutuante no reservatório do Passaúna. São cerca de 1/4 de campo de futebol, quase 400 módulos solares, que muitos nos ensinaram. Se a radiação solar não chega até a lâmina d'água, você não tem as condições para a floração algal, portanto, melhora a qualidade da água. Além disso, em eventos extremos, você tem uma diminuição da emissão, da evaporação propriamente dita, dentre vários outros aprendizados. Essa usina já foi uma usina semiflutuante e já passou até ciclone bomba sobre ela, e significa o seguinte: funciona, só que a gente precisa ter um modelo regulatório que incentive a fazer, porque se o agente regulador não reconhece como um ativo, eu fico com dificuldades para poder escalar uma solução que já poderia estar sendo escalada no Paraná e ainda não está por conta dos modelos regulatórios. Ao mesmo tempo que eu olho para as energias renováveis convencionais, nós temos um potencial fantástico no setor de saneamento associado à carga orgânica. A carga orgânica, devidamente confinada em um ambiente controlado, pode desenvolver uma série de reações incentivando a formação de arcas metanogênicas, que, por sua vez, vão produzir metano. Nós temos, no Paraná, o maior parque de reatores anaeróbios do mundo, tratando esgoto doméstico e, consequentemente, produzindo biogás rico em metano, em média, 70%, 75%, sem qualquer tipo de tratamento. A medição do biogás, para nós, já não é mais um desafio. A gente, inclusive, tem softwares gratuitos que nos permitem fazer uma estimativa acurada. Portanto, podemos ter o potencial de produção do Paraná, podemos ter o potencial de produção de São Paulo, do Brasil, do mundo, e a gente vem utilizando isso com muita tranquilidade. O grande problema é, como tudo, temos um grande potencial, mas infelizmente não usamos nem 3% do potencial que temos hoje para a recuperação energética do biogás. E estamos a desvendar os mistérios de como podemos fazê-lo. Uma das maneiras, nós começamos lá em 2009, vamos recuperar o biogás de um reator, gerar energia elétrica, começamos com o motor Opala, hoje já temos um motor com maior eficiência, e incorporamos a geração híbrida com placas solares de geração hidroenergética dentro de um conceito muito importante. Essa planta é autossustentável, exporta crédito de energia a outras plantas que também estão conectadas, né, no mesmo modelo, né, no modelo de compensação de energia, conforme preconiza a ANEEL. Esse modelo foi tão interessante que a gente resolveu escalar, e hoje nós temos um empreendimento de grande porte, 2,8 mega, né, capaz de tratar 900 metros cúbicos por dia de lodo, produzidos numa grande estação de tratamento de esgoto, resíduos orgânicos de grandes geradores, como, por exemplo, Ceasa, como, por exemplo, fábrica de sardinha, fábrica de chocolate, fábrica de sorvete, manda o resíduo para nós, a gente coloca numa condição anaeróbia, produz o biogás, faz o tratamento, manda para um grupo motogerador, gera energia elétrica, recupera calor para poder aquecer um volume de água, aquecer mais o digestor e produzir mais gás num ciclo bastante virtuoso.
Então, é uma tendência no setor de saneamento avançar com esse tipo de solução. Não só porque gostamos de gerar energia elétrica renovável, mas porque temos que tratar lodo, que é um passivo ambiental, e precisa ter uma disposição apropriada. Essa é uma das formas. Assim como uma outra maneira, é você reduzir significativamente o volume do lodo. E aí aparece uma energia invisível, Andréia. A energia térmica, que até pouco tempo atrás os prestadores de serviços de saneamento não enxergavam. E hoje começam a enxergar a necessidade de se ter energia térmica para poder secar lodo, reduzir significativamente os volumes do material a ser distribuído, ou mais do que isso, material que uma vez seco pode ser utilizado como combustível. O poder calorífico do lodo seco é da ordem de 2.500 a 4.500 quilocalorias por quilograma de lodo seco. Os caras de biomassa aqui sabem que isso é cavaco de madeira. Portanto, pode ser utilizado para esse fim. Nós estudamos diferentes tecnologias para a secagem do lodo, fizemos diferentes projetos piloto, né, passando inclusive pela técnica de micro-ondas, e hoje nós nos aventuramos em implantar um sistema de grande porte que processa 5 toneladas por hora de lodo Nétia Tubasul, utilizando como insumo energético o biogás produzido na planta e o próprio lodo seco, que é transformado em cinza. A cada 8 caçambas de lodo que iam para aterro sanitário, hoje eu mando menos de uma na forma de cinza. Aliás, essa cinza pode virar paver, né, dentro do processo de economia circular, como os nossos projetos mostram. Bom, meus caros, não é só um projeto, né? A gente tem uma estratégia de escalabilidade, que começa com ciência e tecnologia, que passa por pilotos, que começa com novos modelos de negócio, que orientam novas cooperações financeiras, e junto com o Banco Alemão, KfW, numa jornada que passa de 10 anos, nós estamos a implementar mais 7, né, plantas que vão fazer a recuperação energética do biogás, além da sua melhoria operacional. Com a Itaipu, temos novas soluções, e em Medianeira teremos também biometano e energia elétrica. Por falar em biometano, o primeiro carro de biometano movido no Paraná, aliás, 10 carros, data na década de 80, não estava nem nos planos dos meus pais, mas o governador do estado do Paraná já usava um carro movido a biometano lá em Londrina, e fazia sua exposição no Fernando Automóvel. Em Piraí, a gente distribuiu o biometano como um combustível para a cocção. Pois bem, o tempo passou, não se viabilizou, e hoje a gente fala em combustível do futuro, um novo projeto de lei, toda uma discussão que está acontecendo, e o biometano é uma realidade, vai acontecer, né, e nós estamos preparados, não só pela perspectiva de produzir a molécula de metano competitiva com a molécula do gás natural, mas em ter outros subprodutos como o CO2, que é um produto de alto valor agregado. Então, junto com a FINEP, estamos explorando essa perspectiva. Assim como estamos olhando com muito carinho para a perspectiva do hidrogênio renovável. E note que aqui eu não falei hidrogênio verde. A maior parte do hidrogênio produzido no mundo advém da transformação, né, de compostos provenientes, né, de origem fóssil, utilizando a reforma catalítica por rota úmida. Isso me produz a molécula de hidrogênio, mais uma emissão de carbono significativa. Começamos a falar em hidrogênio verde. O hidrogênio verde é aquele que você produz a partir da eletrólise, sendo que a energia para a eletrólise da água é proveniente de placa solar ou catavento. Esse processo funciona? Sim, é consolidado no mundo, pelo menos 3 grandes rotas, está sendo escalado, mas ele precisa de pelo menos 50 kWh por quilo de hidrogênio para conseguir produzir aquela molécula, e precisa de 9 litros de água. Então, que tal produzir o mesmo quilo de hidrogênio com uma pegada de carbono neutra ou negativa, demandando 5 vezes menos energia e não precisando de água? É isso que promete a reforma catalítica seco. É isso que promete o projeto que nós estamos falando junto com a FINEP, com a COPEL, com importantes instituições como o CI Biogás, Universidade Federal do Paraná, para produzir o hidrogênio renovável a partir da reforma catalítica seco e utilizar esse hidrogênio depois de uma célula combustível, alimentando carros, portanto, para fins de eletromobilidade. Isso tem nos inspirado, nós temos buscado no mundo novos modelos, encontramos em Berlim, junto com os alemães, um método chamado plasmálise, ou eletrólise do metano. Você quebra a molécula de metano, do lado você tem hidrogênio, do outro lado você tem carbono, e além disso calor, e esse carbono é um produto de alto valor agregado. Portanto, esses métodos têm sido utilizados para a gente poder escalar e trazer novas receitas para dentro do setor de saneamento. Aquilo que era uma perspectiva passa a ser devagarinho uma realidade no setor. Assim como tem esses métodos da Alemanha, nós fomos até a Itália e aprendemos a gasificação, estudamos os potenciais no Paraná, e olha como é interessante. Se eu caso oferta e demanda, só no estado do Paraná hoje eu tenho mais de 300 off-takers que podem receber esse hidrogênio. Por fim, meus caros, a produção de etanol a partir de microalga não é um sonho, a gente tem uma patente já emitida para isso. E nós estamos trabalhando firme com os ingleses na perspectiva de aplicar o HTL, um novo método de tratamento térmico do lodo, para, a partir do lodo, gerar o biocrude, material que tem
exatas composições, né, do óleo de petróleo, que, portanto, pode ser refinado, gerando, né, a gasolina verde, o diesel verde ou a SAF, que é um dos objetos de maior interesse no mercado hoje. Bom, eu agradeço fundamentalmente aí pela paciência de vocês, pela atenção. Sempre um grande prazer estar aqui em São Paulo, num fórum tão importante como esse, acreditando que eficiência energética é extremamente importante para a gente promover os nossos modelos de negócio, para gerar valor para a sociedade. Isso significa inovabilidade. Gente, estamos juntos, forte abraço a todos, contem conosco. Muito obrigada, viu, Gustavo? Fiquei bem impressionada e fiquei assim também muito feliz de ver a Sanepar buscando práticas não só de gestão, técnicas, né, voltadas para inovação, né, visando a gente otimizar o consumo de energia. Parabéns. Pessoal, eu vou abrir para perguntas ao final, tá? Eu vou pedir que cada palestrante faça a sua apresentação, no final a gente abre para perguntas. Gostaria de chamar agora o André Luiz, superintendente da Sabesp, para fazer a sua apresentação. Bom, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo aqui? Bem? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, André e a organização. É uma oportunidade da gente comentar um pouco dos nossos contratos de performance nessa área de eficiência energética. Eu vou contar um pouco de onde surgiu esses contratos de performance no saneamento, né? Primeiro começou no cenário atual agora, nós temos um novo marco legal de saneamento que permite a universalização, que promove a universalização e eficiência dos nossos sistemas, né? E o contrato de performance, ele é feito para remunerar pelo resultado. E tem o foco no ESG, que tem ambiental, governança e social, né? Primeiro, então, assim, quais as vantagens dos contratos de performance? Né, no caso, a priorização dos investimentos e despesas e reduz custos com transações e integração. O contrato de performance, ele do jeito que ele é montado, eu vou falar mais na frente, vocês vão ver que nós podemos pular algumas fases que tradicionalmente a gente fazia os contratos padrões de empresas públicas, normal, né? E a empresa pública tem muitos entraves técnicos que são normais de contrato. Você tem que ter, por exemplo, um projeto básico, depois um projeto executivo, e quem faz o projeto não pode fazer a obra, e você tem que licitar tudo isso. No contrato de performance, você pode licitar o resultado, e toda essa parte de projeto básico executivo é feito por quem está contratado para entregar o resultado. Então, no contrato de performance, você muda o foco de contratar as ações isoladas por pessoa unitária. Por exemplo, em vez de eu contratar um projeto executivo, ou se eu contratar uma troca de rede, por exemplo, eu tenho perdas de água e vou contratar uma reforma de troca de rede para reduzir a perda. O tradicional eu vou e contrato a troca de rede. Então, eu tenho que fazer um projeto disso, é uma licitação. Depois a obra é outra licitação, né? E aqui, quando você fala de contrato de performance, o foco é no resultado. Então, assim, a gente pode fazer a seguinte contratação. Em vez de eu contratar projeto e obra, eu contrato a redução da perda. Então, eu tenho que ter eu sei qual é a minha perda de uma área fechada, e a gente consegue fechar essa área e falar e licitar, no caso, ainda estamos falando de licitações, ainda é uma licitação, mas a gente licita o resultado. Eu quero reduzir minha perda em 15%, 20%. Né? Se o contratado conseguir resolver, trocar a rede, aí todo o projeto é por conta do contratado, toda a obra por conta do contratado, e eu só vou pagar ele no final, quando tiver o resultado. Quando a perda for reduzida, aí eu remunero o serviço que foi feito. Nisso aí, no mínimo, eu economizei 3 licitações por uma. E só vou remunerar se tiver resultado. Se o serviço estiver mal feito e não tiver resultado, a gente não tem como remunerar esse contratado. Entendeu? Então, isso promove naturalmente que o contratado tenha muito mais zelo na excelência da execução dos serviços, para que ele não tenha prejuízo durante a execução da obra.
né? Esse aí já também promove uma maior agilidade, né? Um mix de soluções no mesmo contrato, soluções inovadoras, porque você deixa o contratado livre. Você não precisa fechar o modelo. Quando eu faço um contrato, um projeto tradicional, eu tenho um quadradinho exatamente o que eu quero que faça. Quando eu contrato a solução, isso fica livre para o contratado. Ele pode trazer uma solução inovadora que a gente nem conhece e ele vai me oferecer o mesmo resultado no final. Isso traz agilidade na contratação também. E você muda aqui, tem uma tabelinha que a gente colocou, o tradicional e normal para a gente, de uma contratação, você tem o retorno em 36 meses. Uma parceria público-privada, que também é uma metodologia de contratação, onde o contratado também investe os recursos e depois ele tem o retorno financeiro dele, demora 48 meses em média para ele ter um retorno. Nós temos, a sociedade tem um retorno. O contrato de performance, você consegue isso em 15 meses. Já é uma realidade isso que a gente já tem aplicado na Sabesp, contratos de performance desse tipo. Eu vou mostrar aqui na frente alguns exemplos, né? Agora, esse modelo não veio é um longo caminho, né? Desde o começo de 99, já se tinha uma ideia de fazer isso, quando a gente começou a fazer contratos de cobrança, pagando o contrato de cobrança pelo resultado que ele tinha com seus clientes. Então, lá atrás, em 99, já teve um primeiro modelo, mais ou menos, desse contrato de performance, onde você contratava, meio que você vendia a dívida, e o cara conseguia pegar essa dívida e fazer um bom serviço de cobrança. Parte da cobrança ficava com ele, né? Depois você começou, em 2006, a trabalhar com eficiência energética, né? E você, nesses primeiros contratos de performance, a remuneração era condicionada pela economia gerada de energia. Então, assim, você tinha alguns contratos em 2006, um dos primeiros contratos que a gente fazia, por exemplo, você trocava um soprador por outro mais eficiente, isso gerava uma economia, uma parte da economia ficava com o contratado, outra parte ficava com a Sabesp, né? E ele era remunerado pelo resultado sempre, né? Depois, em 2016, a gente já teve contratos julgados regulares pelo Tribunal de Contas do Estado, e aí começou a escalar esse modelo para vários outros tipos de contratos de performance. Depois veio a Lei 13.303, que deu mais possibilidade, mais autonomia para as empresas estatais fazerem isso, e teve e a 13.303 permitiu um incentivo, uma remuneração variável dos contratos. Então, além de pagar, você poderia ter um range mínimo e máximo que ele poderia ter, e às vezes era mais do que os 100%, assim, a gente tem uma base de 100%, ele poderia ter um pouco mais até, em geral 20% a mais. Em 2020 teve um novo marco legal, que também busca pela eficiência, e é o que está sendo regido até hoje, né? Então, o ciclo de vida do objeto, né? Você tem como incorporar o produto, aquilo que eu falei, você trabalha, deixa para o contratado gerenciar todo o ciclo da contratação dele. A gente contrata somente o resultado. Então, a parte sobressalente, descarte, preventiva, corretiva, é tudo direto com o contratado, né? Você não contrata mais um produto, eu não contrato mais um objeto, eu contrato um resultado, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem. A remoção variada. Então, assim, geralmente no contrato de performance, a gente garante o mínimo que seria o ativo. Ele vai trocar uma bomba, pelo menos a bomba ele vai ser remunerado por aquela bomba. Mas depois, se a bomba for eficiente, ele vai ser remunerado mais ainda pela eficiência dela, e a sociedade vai ganhar com isso, mas a empresa também ganhou uma parte, né? E isso traz um maior retorno econômico para todo mundo, inclusive para a empresa e para a sociedade. Então, aqui, em alguns casos que nós temos aqui, que eu vou falar agora, fornecimento de turbinas, né, um serviço que é muito relevante para a Sabesp ultimamente, de contrato de performance focado em eficiência energética, porque contrato de performance a gente usa para vários tipos de contratações, mas nesse caso aqui hoje eu vou falar exatamente de eficiência energética. Então, você tem o serviço de turbina, instalação das turbinas, serviços elétricos, serviços civis e o serviço de engenharia da operação da turbina. Tudo isso faz parte da contratação, né? Tem a implantação, a apuração
o contratado é contratado para instalar uma turbina, ele instala a turbina, ele investe a turbina, ele instala, ele opera a turbina. Durante com a turbina instalada, nós apuramos a performance. Dependendo da performance que ela der, dentro dos parâmetros que nós estávamos esperando, que pode ir de 70% a 120% de esperado, a gente calcula qual é a porcentagem que deu de eficiência do projeto, e essa porcentagem nós remuneramos o contratado no final do projeto, depois que tudo tiver executado, todos os problemas estiverem resolvidos e tiver o sistema operando, aí começamos a pagar. Então, a gente só começa a remunerar isso no final. Então, como isso só remunera no final, também é interesse do contratado que seja feito rápido. Então, por isso que também acelera muito a implantação desses sistemas. Ele não é remunerado ao longo do tempo, ele tem que entregar para poder começar a ser remunerado. E aqui é um exemplo dos nossos contratos de eficiência energética de turbinas. Acho que é um contrato muito relevante na Sabesp. A gente tem 10 turbinas instaladas em áreas nossas grandes, né? Porque a Sabesp na região metropolitana, tudo que é pequeno na região metropolitana é muito grande. Então, essas turbinas são grandes, bastante relevantes. E onde nós estamos colocando turbinas? Geralmente em áreas de saída de reservatório, que abastecem uma área grande de abastecimento. Então, você tem reservatórios grandes, a água já chegou lá, a água vai sair para ser distribuída. Nessa saída da distribuição, temos colocado turbinas para resgatar essa energia, né? E essas turbinas são todas automatizadas, elas são controladas à distância, e é possível com ela operar o sistema através dela. As turbinas conseguem aumentar ou reduzir a pressão do próprio sistema. Se eu retenho mais pressão, eu gero mais energia. E isso fica na mão da operação, né? Então, a gente começa a gerar energia onde somente tinha um potencial de energético, a gente começa a gerar a energia. Esse é um contrato que tinha 10 turbinas, aqui tem alguns exemplos da Freguesia do Ó, Itaquera, Vila Sônia, aqui também do Diadema, né? E Mirante em Santana, na zona norte de São Paulo, né? Esse contrato deu uma performance de 89%. Foi o primeiro contrato de grande porte, assim, de turbinas de grande, e foi uma performance muito boa para o nosso esperado, porque por ser o primeiro, né? Já geramos 8 milhões de quilowatt de energia e uma economia até agora de 4 milhões e meio de reais. Até o momento, mas isso nós estamos falando de 1 ano e meio, né? Ainda. E isso vai gerar energia enquanto tiver turbina, né? O contrato vai ser pago por 36 meses, mas depois toda a economia é toda da empresa. E aqui é um outro contrato de eficiência energética que chegou a ser feito antes até das turbinas. Era uma chamada pública da Enel, e aqui a proposta era substituir conjuntos motobombas dos painéis e painéis. Então, aqui no caso, ele foi feita uma substituição de equipamentos, teve um investimento de 5 milhões e 300 mil, sendo que 1 milhão e 600 mil era da Enel, e esse contrato teve uma performance também, e já gerou uma redução de quilowatt-hora de 0,251 para 0,218. Isso já é realidade, isso agora já acabou esse contrato, já foi pago a performance, e agora tudo é da empresa, da sociedade. A mesma coisa aqui na elevatória final da ET ABC, que fica ali perto de São Caetano, não, Santo André, São Caetano. Fica na Comandante Delamare, essa ET. É um projeto também que, nesse caso aqui, era a substituição do conjunto motobomba da elevatória final. De novo, troca de equipamentos por equipamentos mais modernos, com mais eficiência. A Enel também era uma chamada pública da Enel, onde ela aportava 827 mil, a Sabesp aportou 4 milhões, e aqui agora já tem uma economia de quilowatt-hora de 0, eu estou olhando aqui 100 para 0,081, né? E isso aqui já é perene e fica para sempre assim. E tudo no mesmo formato, você só paga no final, quando a coisa está resolvida e está entregue. E a ABS, eu queria só a gente lembrar que esse contrato de eficiência energética, contrato de performance,
é uma vertente muito forte agora no mercado, ainda mais em empresas públicas, né? Você está tendo muita ampliação desse tipo de contratação, de performance. No caso aqui nós falamos de alguns contratos de performance de eficiência energética, mas ele pode ser aplicado para qualquer tipo de resultado, né? E a ABS tem um programa que promove esse tipo de conhecimento com livros, com cursos, treinamentos, para promover os contratos de performance cada vez mais em empresas públicas, que a gente entende que é uma vantagem e uma agilidade para você conseguir reduzir o número de contratações e burocracias para atingir um resultado mais rápido para a sociedade. Bom, é isso que eu queria falar, agradeço, fico à disposição aí. Muito obrigada, André, por trazer aí aqui para o debate, para o conhecimento de todos, né, a importância de uma contratação eficiente, inovadora, buscando resultados para o segmento de saneamento. Complementando, Greco, gostaria de convidar você agora para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. Parabenizar a BESCO pelo evento e os colegas pelas apresentações anteriores. E a minha apresentação vai falar sobre, então, a geração de energia, né, em adutoras de água. Gustavo e o André já citaram alguns casos, né, e eu vou exemplificar, né, mostrar um pouquinho mais em detalhes para vocês, utilizando 2 casos. Um na cidade de Joinville, na chegada de um reservatório, como que é possível gerar energia no saneamento nas chegadas de reservatório, aproveitando essa energia excedente existente, né? E o caso 2, justamente na Sabesp, né, na substituição de VRPs na distribuição de água aí num determinado bairro aqui em São Paulo. Então, antes disso, bem rapidamente, apresentar a IGRA, para quem não conhece, estamos sediados no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, uma das cidades que foram atingidas aí pela enchente no estado. Por sorte, por uma diferença pequena de cota, a nossa empresa não foi afetada, né, por 1 metro e pouco aí, a água não chegou na nossa empresa. Estamos há 23 anos já no mercado, o mês que vem a gente completa 24 anos, mais de 8 mil equipamentos já fabricados e distribuídos aí já em 14 países. O que a gente faz, né? Vamos exemplificar em produtos, né? Para aqueles que não conhecem, fabricamos bombas anfíbias, né, e sistemas de bombeamento para diferentes segmentos, captação de água, saneamento básico, agricultura, indústrias, mineração. Também temos uma linha de aeradores e misturadores para tratamento de efluente, tá, que se aplicam fortemente, né, no saneamento e indústrias. E a linha de turbogeradores, que é o tema aí da minha apresentação, né, na geração de energia, no saneamento, né, mineração e diversas possibilidades aí para utilizar os turbogeradores. Os turbogeradores são uma tecnologia brasileira, né, gaúcha, patenteada por nós da IGRA. Tá? Então, é um equipamento que possibilita aproveitar potenciais hidráulicos, né, energéticos existentes em adutoras, em barragens para a geração de energia. Né, se classifica como uma tecnologia on-grid, né, e não é uma tecnologia off-grid para geração de energia. Dentro da microgeração e da mini geração, né, até 5 megawatts, a gente pode fazer algumas usinas desse porte aí também. Podem aproveitar, então, como eu comentei, e contribuir para a diminuição das perdas, que foi comentada na apresentação anterior, né, como a gente faz o controle da pressão de distribuição nas redes de saneamento, a gente consegue contribuir diretamente para a diminuição das perdas, além da geração de energia elétrica. As aplicações típicas, então, dos nossos turbogeradores, né? Abastecimento de reservatórios. Então, nas chegadas de reservatórios, é possível aproveitar essa pressão excedente, né? Que pode ser proveniente, às vezes, de bombeamento, de uma malha de rede de bombeamento muito grande e que um reservatório acaba recebendo uma pressão a mais do que é necessária. Então, a gente pode aproveitar essa pressão. Ou também, como o caso que eu vou mostrar de Joinville, por gravidade. Tá? A ETA numa cota mais alta, o reservatório numa cota mais baixa. Esse potencial de pressão da gravidade pode ser aproveitado também. Substituições de VRP, então as válvulas redutoras de pressão justamente quebram a pressão, né, regulam a pressão de distribuição. A gente pode aproveitar essa pressão que está sendo controlada e gerar energia elétrica.
Descargas de efluentes, então, após as estações de tratamento de efluentes, quando for fazer a descarga desse efluente no rio ou em outro córrego, pode se aproveitar esse potencial energético também para geração de energia. E em gerações, vamos dizer, convencionais, né, CGHs e PCHs, aproveitando barragens para a geração. Caso 1, pessoal. Então, na cidade de Joinville, em Santa Catarina, esse é um caso de um controle de abastecimento de um reservatório, então um reservatório de 2.000 metros cúbicos, né, que era abastecido aí por uma adutora de 400 milímetros de diâmetro. A vazão média operacional nesse local de 120 litros por segundo, né, e uma pressão de chegada aí, existente de 50 MCA. Como eu comentei anteriormente, a ETA dessa cidade aí fica numa cota de aproximadamente 120 metros, né, e esse reservatório na cota 50. Tá? Então, 70 metros de desnível, mais a perda de carga, chegava na válvula que controlava o enchimento desse reservatório, 50 metros de coluna d'água de pressão disponível. Então, fizemos os estudos, né? Existe uma energia aí disponível de 52 a 72 kW de energia hidráulica disponível, sendo possível, então, gerar na ordem aí de 40 kWh. Tá? Então, aqui a gente tem o cenário, né, da aplicação, a turbina já instalada aqui, a chegada por esse lado e o enchimento do reservatório com a parte inferior aqui, que nessa foto não está sendo mostrado, mas que depois a gente vai poder ver. Aqui mais uma foto da aplicação também, aqui toda a parte elétrica, né, subestação nova que foi construída, painel elétrico, né, para fazer todo esse acionamento e controle automatizado da turbina. Então, esse escopo, né, desse edital aqui foi um edital, uma licitação convencional, né, depois eu vou citar o que o André comentou anteriormente de geração de energia, e esse aqui foi um sistema convencional com uma aquisição simples, porém, agregando um detalhe, deixa eu voltar aqui, agregando um detalhe que foi 25% do contrato ia ser pago pela performance. Então, 75% compra convencional, 25% através da medição de performance após 6 meses de operação da turbina. Então, um projeto que contemplou toda a obra, né? Então, assentamento de uma nova adutora, né? As tubulações, projeto elétrico, né? Tudo isso foi contemplado nessa execução, e não somente o fornecimento da turbina. Inclusive as liberações legais, né? Junto à concessionária, para aprovar, né? A injeção dessa energia elétrica aí na rede da concessionária. Aqui uma tela mostrando, né, o painel de acionamento. É importante citar que é nessa tecnologia, né, nessa turbina, né, que é uma turbina monobloco, onde o próprio gerador está montado dentro, né, da câmara onde passa o fluxo da água. Essa turbina ela pode variar a rotação e, com isso, controlar a vazão ou a pressão de distribuição ou de alimentação. Isso tudo é feito através de um painel de controle, um inversor de frequência regenerativo, que possibilita, então, a gente justamente se adaptar, né, e se ajustar à necessidade operacional da companhia de saneamento. Então, nesse caso aqui, em Joinville, eles setam a vazão que eles querem naquele momento encher o reservatório e a turbina vai se adequar àquela vazão para fazer esse enchimento. Né? Então, o potencial passa, nesse instante de tempo aqui, nesse print, né, 116 litros por segundo, chegando na turbina 50 MCA, liberando 4 MCA para encher o reservatório. Nesse instante de tempo, a turbina está gerando 35 kWh de energia. Tá? Então, a gente já tem a tela de monitoramento. Todo esse controle, né, essa automação é feita à distância pelo próprio CCO da companhia, né? Seja pelo CCO da empresa ou seja utilizando o próprio supervisório que a IGRA disponibiliza, né, via web, também para operação e monitoramento. Aqui alguns gráficos de controle para exemplificar, né, a gente entender um pouquinho da operação. Né? Então, a gente tem aqui a pressão de... Deixa eu ver, não enxergo aqui. Pressão de alimentação, tá? Que a gente está chegando na cara da turbina aqui, então a gente consegue ver a variação da pressão ao longo aí do mês. Aqui é um gráfico que está mostrando 30 dias de operação, então como se comportou toda a pressão de alimentação ao longo desse período. Né? E aqui mostrando o rendimento da turbina absorvendo essa pressão e fazendo a alimentação do reservatório. Então, chegando a picos aí de 85% de rendimento, né? Conforme a vazão que o CCO vai setando, o rendimento da turbina vai variando ao longo do tempo, também numa visão aqui de 30 dias de operação, para exemplificar a operação.
Resultados obtidos, então, nesse caso aqui de Joinville, né? Então, o controle da vazão de abastecimento, né? Possibilitando gerar, né, energia elétrica de 50 a 160 litros por segundo, né, na operação. Se eles querem fechar o reservatório, eles conseguem fechar a válvula automatizada também, sem problema nenhum. Pressão de entrada média operacional, aí, que estava estimada em 50 MCA, passou para 48, né, e de 120 passou para 110 litros por segundo. Meta de geração nesse site era de 146 mil kW, a geração de energia em 6 meses foi de 118 mil, né, já performando uma economia aí na ordem de 90 mil reais. E conforme as regras do contrato lá, a performance obtida nesse caso foi de 90% de eficiência, né? Então, a remuneração daqueles 25% residual do contrato foram de 90%. Certo? Então, aqui a gente consegue ter uma visão total de toda a obra que foi contemplada, com a instalação da turbina e o abastecimento do reservatório. Certo? Próximo caso, né, o caso da Sabesp, um dos 10 casos aí da Sabesp, né? Então, eu peguei um caso de substituição da VRP no bairro de Freguesia. Tá? Então, hoje as VRPs estão como um sistema de segurança em série com o sistema, elas não operam mais, e quem faz o controle da pressão de distribuição de água no bairro de Freguesia é uma turbina de geração de energia. Tá? Então, a pressão de distribuição requerida é de 24 a 26 MCA, então esse é o set point que a Central de Controle Operacional da Sabesp coloca no sistema, e a turbina vai se adequar conforme a demanda de água ao longo do dia, a sempre rotacionar mais ou menos para somente liberar essa pressão de abastecimento. A pressão de entrada varia de 40 a 50 MCA, a vazão operacional média, depois a gente vai ver nos gráficos, é de 450 litros por segundo, né? O abastecimento ocorre das 5 às 21 horas, né? 16 horas de geração de energia, possibilitando aí gerar de 65 a 110 kW de energia disponível, possibilitando gerar de 40 a 75 kW. Aqui um pouco de como foi desenvolvido todo esse projeto. Então, foram 2 anos, né, capturados de dados junto à operação da Sabesp, né, de 15 em 15 minutos, para que fosse possível, então, setar, né, e entender como é que era o comportamento de abastecimento do bairro de Freguesia. Né? Então, a gente conseguiu ver como é que se comporta a vazão, vou botar aqui, como é que se comporta a vazão ao longo do dia, o perfil operacional, a pressão de abastecimento ao longo do dia, e traçar histogramas para que a gente pudesse desenvolver a máquina, para que a máquina tivesse a maior eficiência de geração possível dentro deste cenário aqui. Certo? Aqui algumas imagens de como foi concebida a instalação, a obra dentro das possibilidades do site. As válvulas redutoras de pressão, elas ficam dentro dessa casa aqui de controle, né? Então, a adutora chegava enterrada aqui, abasteciam as VRPs e a VRP distribuía para o bairro. A gente fez, então, uma tomada superior, instalou a máquina e devolveu para o sistema de distribuição de água. Notem que é um bairro residencial, né? O site fica no meio das residências, aqui tem uma residência a 3, 4 metros de distância, e devido a isso, né, foi feito, então, uma proteção acústica para que não houvesse problema nenhum de ruído. Essas máquinas, ao ar livre, operam na ordem de 60 a 65 decibéis de ruído, porém, como está ao lado de uma residência, a gente tem que deixar menos de 50. Né? E para deixar menos de 50, somente colocando aí uma casa acústica. No caso anterior, em Joinville, a gente verificou que a instalação ficou ao tempo sem casa, né? Porque não é uma zona residencial, então não existe problema de ruído. Aqui também, então, alguns gráficos de acompanhamentos diários para a gente entender e verificar exatamente esse comportamento de como que uma turbina consegue performar e distribuir somente a pressão requerida e setada. Né? Esse gráfico aqui mostra a pressão de saída da máquina. Né? Então, a gente consegue ver ali a pressão de distribuição na ordem de 24 a 26 MCA durante o dia. Chegou a noite, quando o site vai ser desligado, as válvulas se fecham e a pressão se retoma à pressão existente na adutora. Né? E não é distribuído, o site é fechado. Então, aqui a gente consegue ver exatamente o perfil de pressão, de distribuição após a turbina, né? E aqui a gente consegue ver a pressão, a variação aí da pressão de entrada, né? Então, pressão de entrada variando, né? Porém a pressão de saída se mantendo na pressão setada pelo sistema. E a vazão também variando conforme a demanda de água consumida pelo bairro, sem problema nenhum. E aqui o histórico de
energia gerada ao longo do dia, conforme a pressão e vazão que está passando. Então, aqui um resumo desse caso de VRP. Então, controle de distribuição automatizado, atendendo plenamente a operação. O aproveitamento de energia, que era até então desperdiçada, e a geração de energia conforme o consumo total. Então, a gente tem pontos de geração de 50 a 72 kW aí nesse site. O ruído atendendo a norma residencial deste local. Sistema operacional duplicado. Então, além da turbina, existe mais uma segurança operacional para a Sabesp, né, que as VRPs ainda estão em linha, em série, e podem ser operadas caso seja necessário. Nesse site, atingiu uma performance de 79% de energia gerada sobre a disponibilizada, e a geração realizada em 26 meses de operação já performou aí 612 mil quilowatts. Fazendo uma continha bem rápida, se for pago 50 centavos, dá 300 mil reais aí, só nesse bairro aí de energia creditada ou economizada aí para a Sabesp. E um resumo das 10 usinas aí da Sabesp, né? Então, um contrato 100% de performance, como o André comentou. 9 dessas usinas são casos de chegada de reservatório, similar ao caso de Joinville, e um caso de VRP, que foi esse que eu apresentei. Na Sabesp, então, temos máquinas de 55 a 300 kW instaladas, com uma potência total instalada de 1,4 mega na distribuição de água potável. É importante dizer que essas máquinas aí, elas são certificadas por uma norma internacional NSF 61, ou seja, elas são próprias e compatíveis para trabalhar com água potável, sem contaminação. Tá? Então, isso é importante citar esse detalhe aí. O início do projeto foi em fevereiro de 21, né? O período de apuração de 12 meses, como o André comentou, de abril de 23 a março de 24, né? E após isso, então, um período de remuneração, né? O primeiro site entrou em operação em novembro de 21. A geração total já foi de 8 mega e a performance atingida total global do contrato de 89%. O que isso significa, né, pessoal? Então, algumas continhas que a gente fez para trazer para outros índices, né, outros indicadores, né? Então, esses 8 GB aí já gerado, né, fazendo a conversão, representam 308 toneladas de CO2 não emitidos, o que representam aí quase que 300 veículos a menos por ano rodando de emissão de CO2, né? Ou, né, o abastecimento aí de 4.000 residências abastecidas continuamente com essa geração do contrato da Sabesp com as 10 máquinas. Tá? E para finalizar, também trazendo para alguns indicadores de eficiência energética, o que a IGRA já fez aí em 21 anos de histórico de banco de dados que a gente tem, com as bombas e com os geradores, tá? A energia já economizada com as bombas e os geradores, né? Com 1.117.000 kWh já de geração. Só com os geradores, né, de energia, 10 milhões de kWh já gerado. E na parte de redução de emissão de CO2, 43 mil toneladas, né, o que representam aí 41 mil carros retirados das ruas, né, e essa economia de energia é o suficiente para abastecer aí mais de 27 mil residências. Certo? Então, um pouquinho do que eu queria apresentar para vocês aí sobre o tema dos turbogeradores. Obrigado. Muito obrigada, Greco, parabéns. E trazendo, né, aqui para o nosso debate, essa geração de energia no saneamento, que ela está também, né, Enio, como você abordou aí no painel anterior, aderente aí às práticas ESG e aos ODS, né, principalmente o ODS 7, que trata de energia limpa e renovável. Parabéns. Eu gostaria agora de abrir para perguntas. Boa tarde, Fernando Perrone, diretor-geral do INE. Agradecer pelas 3 apresentações. A do Greco eu vou fazer, são muitas perguntas técnicas, eu não vou atrapalhar e deixar para outros. Vou fazer 2 perguntas rápidas, uma primeiro para o Gustavo, bem direto e objetiva. Todas aquelas implementações, seja na parte de abastecimento de água, parte de esgotamento sanitário, tratamento do lodo,
todos os projetos, aqueles desenvolvimentos, foram custeados com recursos próprios da Sanepar, ou houve algum recurso do PE da Copel ou do PID da Copel para custear algum daqueles desenvolvimentos? Nenhum deles envolveu recursos de PID ou de PE do setor elétrico, todos eles recursos próprios da Sanepar ou captados junto aos seus parceiros, inclusive com a Copel, mas aí dentro da Diretoria de Inovação e Novos Negócios. Obrigado, muito obrigado. André, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é em relação, quando você colocou o contrato de performance pelos indicadores de perdas, qual era a linha de base, como é que vocês, que a Sabesp é sabidamente uma que tem o menor índice de perda, a Sanepar é próxima, mas uma das que tem menores do Brasil, dos operadores de saneamento, é a Sabesp. Houve uma linha de base, uma medição antes e depois para estabelecer exatamente aquela redução que você falou, contratada de 10% a 15% nas perdas? E a segunda pergunta, já emendando, você mostrou 2 projetos, aí deve ser dentro do PE, com a Enel, deve ser aqui de São Paulo, né? Enel São Paulo. Em ambos só houve o projeto de substituição de conjunto motobomba. Você não teve nenhum projeto dentro do PE que envolvesse, por exemplo, inversores de frequência e VRPs com a concessionária? Tá, eu vou pegar para a segunda, que é mais fácil, não teve. É só aqueles da Enel, aquilo que teve mesmo, são aqueles 2 no saneamento ali. Tá? Então é só troca de equipamentos mesmo, não teve troca de inversores. Agora, a de perdas, que é assim, quando a gente faz uma linha de base de perdas, a gente fecha um setor e deixa ele medindo por um tempo. Então, a micromedição do setor é a base. E depois, quando a contratada entra trocando rede naquele setor, aquele setor é dele. A Sabesp não mexe mais naquele setor. Então, ele toma conta da operação. Se tiver algum vazamento, alguma coisa, quem opera ali é a contratada. Depois eles trocam tudo. Quando eles finalizarem o serviço, a gente mede de novo a micromedição. Tem outro período de micromedição. E aí você vê quanto foi o ganho de micromedição, que é uma redução de perda. Não é o total do índice do não. Tem que ser no local. Tem que ser no local. Mais alguém? Podemos encerrar, então, né? Acho que podemos. Então, assim, eu agradeço aqui a todos os palestrantes, né? E gostaria só de passar rapidamente, então, para a consideração final de vocês sobre o evento e sobre a apresentação, já iniciando pela minha. Hoje eu não falei nada, estou moderando, vou falar um pouquinho. Assim, o segmento de saneamento, ele é todo eletrointensivo, em sua grande parte, né? E, então, é muito, assim, eu trabalho na área, me senti é muito gratificante ver todas essas ações que a gente tem buscado hoje em dia, né? Principalmente essa questão da geração de energia. As adutoras, elas existem, a vazão e a pressão de água, ela está ali. Então, essa ação de você buscar a tecnologia, de colocar um equipamento e aproveitar essa vazão, essa pressão que existe para otimizar esse custo de geração de energia. Porque no segmento, o André sabe muito bem, como superintendente de produção de água, a produção de água e o tratamento de esgotos em empresas de saneamento, eles correspondem à primeira conta de despesa da empresa. Né? Na empresa como um todo, a segunda conta de despesa, e para esses 2 processos em particular, passa até pessoal a conta de energia. Né? Então, é muito importante ver a Sanepar buscando ações também administrativas, como, né, otimizar seus contratos, adequação de regra operacional, a energia solar, no solar flutuante, muito bacana ver essa tecnologia na Sanepar, e o André também trazendo a questão dos modelos de negócio para a gente estar colocando esses projetos de pé, que performance é um deles, né? Desempenho também é outro, que foi feito em Joinville, né? Então, muito gratificante. Passo a palavra aqui para o Greco. Então, agradecer, Andréia, mais uma vez por ter
feito esse painel com a gente, né? Parabenizar a Besco pelo evento, né? E colocar a IGRA, né, à disposição de todos. Estamos com um stand aí para quem quiser tirar as dúvidas técnicas aí, que eu sei que muitas vezes surgem, né, de como é que é a máquina, como é que ela funciona, o que esse inversor aí pode fazer para controlar a pressão e a vazão, né? Então, como é que tudo isso funciona, a gente está ali com a nossa equipe técnica aí para poder auxiliar e responder essas dúvidas, e nos colocamos à disposição como parceiros, né? Como foi nesse contrato de performance aí, pioneiro com a Sabesp, né? Acho que agora a gente rompeu uma barreira que existia aí no Brasil, no mercado de saneamento, quanto a performance, contratos de performance para geração de energia dentro do saneamento, dentro das adutoras de água, né? Então a Sabesp aí foi pioneira, entramos com eles nesse desafio e conseguimos aí performar 89% de eficiência, então foi muito bom. A Sanepar também já está em contato aí para a gente fazer esse tipo de trabalho. Então a IGRA está à disposição, temos essa tecnologia aqui no Brasil, né? Isso é importante citar, não é necessário importar, foi desenvolvida aqui no Brasil, temos essa patente no Brasil e em diversos países aí do mundo, então estamos à disposição de todos aí. Obrigado. Bom, eu agradeço a oportunidade. Eu sempre digo o seguinte, é muito difícil encontrar alguém que é contra a inovação, quem é contra a sustentabilidade, e muito menos contra a eficiência energética. Então, que seja promovida efetivamente através das políticas públicas, das boas práticas, do compartilhamento, e que venham mais 20, 40, 60 COBs por aí. Parabéns a todos e contem conosco lá no Paraná. Bom, queria parabenizar mesmo a organização do evento. Eu acho que a longo prazo todas as energias terão que ser renováveis, né? Então a gente tem o busco da energia é constante. O saneamento é um setor de energia muito intensa. Realmente custa a principal conta, no caso de produção de água, metade do valor da produção de água é energia elétrica. Então, qualquer coisa que você tomar de volta nessa energia é um lucro para a sociedade, né? Então, fica aqui, parabéns para o evento, é um assunto muito importante e que tenha muitos mais fóruns desse para promover cada vez mais a inovação nessa área.